Geração, relembrando a vida de um profeta. Memórias e imagem de pessoas que foram testemunhas de muitos dos eventos ocorridos durante os 33 anos do ministério de William Marlon Branham. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Salmo 145, versículo 3 e 4. Kurt Loper nasceu 1º de julho de 1909. Seu falecimento foi 16 de novembro de 2005. Era um amigo de infância e parente pelo casamento que também desempenhou um papel importante no início do ministério de irmão Branham. Minha mãe era um broi, a mãe de Meda, nós chamávamos de Má, e ela era minha tia. Também era uma broi, 2 irmãos casados com 2 irmãs, de modo que Meda e eu éramos primos 2 vezes. Aquela pequena Meda, ela era um anjo em pessoa. Eles moravam lá embaixo, na esquina da rua 8 com a rua principal, e eles só tinham um chão de terra batida, mas eles mantinham aquela casa muito limpa. Ela trabalhava duro na fábrica de camisas para ajudar a sua família. Bill encontrou uma joia quando ele se casou com ela. Bill e eu éramos da mesma idade. O aniversário dele era no dia 6 de abril e o meu é no dia 1º de julho. Então eu completei 96 anos de idade. Se você soubesse o que passamos quando éramos criança, era uma vida difícil. Nós fomos à escola junto, os Branas era vizinho da mercearia Collins na rua Fulton e Bill trabalhava na rua 10 com a rua Fulton, na mercearia dos Miner. Eu trabalhei lá naquela mercearia. Às vezes ele queria sair e caçar e eu trabalhava em seu lugar. Ou se eu tivesse que sair, ele me substituía. Nós éramos realmente muito próximos naquela época. Eu me casei e me mudei para algumas milhas de distância ao norte de Charleston, Indiana. E eu não vi por 8 anos ou algo assim. Foi no ano de 1936 quando minha filha, Shirley, foi para o hospital. Eles disseram que ela tinha 5 tipos de doença: febre cerebral, meningite, raquitismo, pneumonia dupla e algo nas orelhas. Eu penso que era algum tipo de febre. Os médicos ficaram lá e nos disseram que não havia chance alguma dela viver. Minha mãe perguntou: Kurtz, você já pediu para algum homem de Deus orar por essa criança? Eu respondi: não, mãe, eu não vou à igreja. Ela indagou: bem, você conhece Bill Branham, não conhece? Eu disse: claro que eu conheço. Ela afirmou: e ele e o irmão Roy saem por aí orando pelas pessoas doentes. Aquilo era novidade para mim. Ela disse: você quer que eu vá chamá-lo para vir aqui? Eu disse: com certeza. Então ela foi chamá-lo. Nós nos cumprimentamos e conversamos um pouco sobre os velhos tempos. Depois ele olhou diretamente para mim e disse: Kurt, é hora de conversar sobre outra coisa agora. Este bebê parece que está quase morto. Você promete ao Senhor que vai dar seu coração a ele se ele tocar essa criança? Qualquer um diria sim. E foi o que eu disse. Todos os 5 médicos estavam lá na sala e eles não sabiam o que fazer. Ele disse: se algum de vocês não crê, por favor, saia da sala. Aqueles médicos ficaram olhando um aos outros. Uma enfermeira estava em pé ali com lágrimas escorrendo pelo seu rosto e ela estava branca como a neve. Ele pediu a todos para curvarem a cabeça. Eu inclinei a cabeça. Um minuto depois que ele entrou em oração, aquele bebê começou a ficar bem.
Você podia notar. Na manhã seguinte, eu disse à enfermeira: Sr. Palmer, apronte meu bebê, nós vamos para casa. Ela disse: casa, Sr. Hopper? Você não irá. Você não pode levá-la. Você nunca vai chegar em casa. Eu disse: não me fale assim. O bom Senhor o curou, e Ele me verá lá em casa. Hoje, Shirley tem 68 anos de idade. E todos os dias no caminho para seu trabalho, ela passa por aquele lugar onde quase morreu. Hope, a primeira esposa do irmão Branham e a mãe de Billy Paul, morreu. A Broy e Meda prometeram criar Billy Paul, e elas o fizeram. Por um tempo nós éramos todos como uma família e comecei a ajudar no tabernáculo em 1940, liderando os cânticos. Algumas vezes eu ficava encarregado de pregar quando Bill não estava lá na quarta-feira à noite. Ele patrulhava para a companhia de serviço público e também pastoreava a igreja. Minha filha do meio, Evelyn, nós a chamamos de Cissy, tinha asma. Algumas vezes ela desmaiava e ficava roxa. Quando eu podia pagar, eu comprava aquelas pequenas latas de algum tipo de óleo que queimava, que era para ajudar em sua respiração. E eu me sentei muitas noites com ela, queimando aquele óleo e ouvindo enquanto ela lutava para conseguir respirar. Então eu tinha que ir ao trabalho no outro dia. Um dia, o irmão Branham e eu estávamos na casa da senhora Risky, orando com ela, porque ela havia sofrido um ataque cardíaco. Quando alguém veio, bateu na porta e disse: Kurt, é melhor você ir para casa. Cissy desmaiou, está roxa, rígida e não está respirando. Minha casa ficava a cerca de 3 quarteirões de distância. Bill pegou seu carro e disse: eu te levo, Kurt. Nós chegamos e ela estava deitada no sofá. A mãe e todos estavam chorando. Ele foi e orou por ela, mas ela não estava respirando nem se mexeu. Seus olhos estavam abertos e parados. Nós pensamos que havia falecido. Esperamos. Ela ainda não havia respirado. Eu não sabia o que fazer. Depois de um tempo eu disse: Bill, você me leva até a casa funerária para eu pedir para o Sr. Curtis vir pegá-la. Ele começou a andar em direção à porta e colocou a sua mão na maçaneta, mas parou e colocou sua outra mão no batente da porta. Então ele se virou e disse: todos que aqui estão, dobrem seus joelhos. Essa criança vai viver. Ele já tinha orado por ela antes, e ela estava tão rígida quanto podia estar. Ele voltou até ela e repreendeu o diabo. Depois ele colocou as suas mãos sobre ela e começou a orar. E quando ele fez isso, ela respirou tão forte que todos que estavam na sala puderam ouvir. Parecia que ela estava puxando o ar da casa inteira. Quando instantaneamente sua cor voltou ao normal e ela estava correndo por ali. Ela tinha 8 anos de idade quando isso aconteceu. Desde aquele dia até os seus 15 anos, ela não teve mais uma tosse ou um ataque. Depois do colégio, ela começou a andar com um grupo errado de adolescentes e começou a fumar. E aquilo voltou a ela. Evelyn irá para a sepultura com aquela asma se ela não se endireitar. Eu estava com Bill quando ele estava realizando cultos em Jonesboro. Foi a primeira vez que eu tive naquelas reuniões de oração longe do tabernáculo. Eu me lembro que essa mulher e aquele homem vieram e sentaram-se na porta dos fundos, tão perto quanto podiam da saída. Aquela senhora estava na fila de oração porque ela sofrera de ataques de epilepsia. E ele repreendeu aquela coisa para sair daquela mulher. Quando ele o fez, o homem que estava com ela soltou um grito e segurou seu próprio pescoço. Bill voltou e orou por ele. O homem disse: quando você orou por minha esposa, pareceu que um morcego saiu dela e veio direto para dentro da minha garganta.
Ele teve um tempo terrível até se endireitar, mas depois ele levantou e testemunhou. Ele disse: eu vim para zombar deste culto aqui nesta noite, mas nunca mais eu vou fazer isso. Eles chamaram Bill para ir até Kentucky, em uma pequena igreja lá, e eu fui com ele. Aquelas pessoas saíram das montanhas montados em mulas, e a maioria deles descalço e vestido macacões, mas havia uma coisa que eles tinham que era muito boa. Eles tinham um tipo de vagem que é a melhor coisa que você já comeu. Então, quando fomos até a porta da igreja, havia ali uma anciã de pé com um longo casaco. Bill falou com ela enquanto entrava, assim como ele fazia com todo mundo. Os olhos dela estavam brancos com a catarata. Eles tiveram o culto e eu estava liderando os cânticos novamente. Depois Bill perguntou se alguém precisava de oração. Uma mulher trouxe uma pequena menina loira de 11 anos de idade e se sentou ali. Ela nunca ouviu nem falou. Eu tenho outra filha em casa, mas eu não consegui trazer as duas, a mulher lhe disse. Então, enquanto eles estavam conversando, Bill colocou seus braços em volta da criança, dando tapinha nas costas dela para ver se realmente havia algo errado. Ela não se movia. Ele pediu a todos que não criam para se levantar e saírem. 3 ou 4 se levantaram e saíram. E eu vou te dizer uma coisa: quando ele orou por aquela pequena criança e repreendeu o diabo da menininha, eu caí e todos estavam caminhando ao meu redor e sobre mim. Ele estava bem ali com aquela pequena criança e eu pude ouvir dizer: você consegue me ouvir? E ele pediu: diga o que eu disser. Jesus! Ela disse: Jesus! Só então ele olhou para aquela senhora que tinha aquelas cataratas nos olhos e disse: mãe, abra seus olhos. Ela piscou algumas vezes e eles estavam tão limpos quanto podiam estar. Aquilo não era coisa para nenhum homem fazer. Deus teve que fazer aquilo. O piso do tabernáculo é perfeito de madeira. Claro, antes tinha um chão de terra batido e madeira era colocado uns 15 centímetros acima do chão. Um dia eu disse: bem, Bill, essa madeira está apodrecendo. As pessoas vão pisar aqui e vão afundar. Então, ele me perguntou se alguma vez eu já tinha trabalhado com concreto. E eu tinha. Então, eu e um amigo, irmão Green, e tiramos todo o piso velho e eu coloquei 48 carregamentos de cascalho e areia ali. Então, eles derramaram o concreto ali. Aquele piso não tem um pedaço sequer de ferro e nenhum reforço. E até onde eu sei, ele ainda não rachou. Depois Bill disse: o que você acha de um novo batistério? O batistério que tínhamos era precário, mas as pessoas eram salvas no altar e eram batizadas naquela água gelada em nome do Senhor Jesus, clamando seu nome. Mas eu disse: tudo bem, vamos fazer isso também. E nós o fizemos. O irmão Bill me mandou uma carta um dia que dizia: Kurt, tenho algo a lhe dizer. Eu tenho que sair daqui. O povo está me tentando fazer de mim um Messias. E eles estão batizando pessoas lá em Kentucky em meu nome. O Senhor não vai deixar ninguém tomar sua glória. Isso foi o que ele disse. Ele queria que eu contasse para o irmão Metafro, porque ele tinha trabalhado com o irmão Bill e ele era um bom trabalhador. E ele disse: eu acabo de pagar a última dívida que eu tinha com o governo e eu tenho que sair daqui. Há muito fanatismo agora. É necessário que seja o Senhor chamando para estes dons. Não é porque eu quero que você seja algo. Não é dessa maneira. Ele chama quem ele escolhe. Quando você vê o que é real, você reconhece. Agora, todas essas coisas aqui são memoriais. Há muitas coisas boas que aconteceram.
Kurt Hopper. Nascimento: 1º de julho de 1909. Ele morreu em 16 de novembro de 2005. Um amigo de infância e parente pelo casamento, que também desempenhou um papel importante no início do ministério do irmão William Marion Branham.